Gente, boa noite para todos. Já são 19h06, então a gente precisa começar também, em consideração a todos que já estão aqui, né? Quem chegar Boa atrasado. noite, amigos, tudo bem? Então, considerando quem chegar atrasado, a gente não tem o que fazer, vai pegando a aula na medida que vai entrando. Como o centro lá, o Centro Caminho da Luz, eles não tiveram aula mediúnica hoje, ela é presencial, então eles vão fazer a aula nossa online, que já é online, né, de casa. Então isso significa que se entrar mais gente, vai estourar a quantidade de pessoas que pode ficar no palco, mas não quer dizer que a pessoa não possa assistir e ouvir. Então a pessoa está assistindo, está vendo, tudo certinho, e não está aparecendo aqui. Mas se ela quiser perguntar, ela pode perguntar, pode interromper, mesmo ela não aparecendo aqui. A gente pode conseguir pôr ela no palco, tirar alguém emprestado, ou ela falar sem aparecer, não tem problema nenhum. Como na semana passada, o Roberto falou algumas coisas e ele nem apareceu, só falou, não tem problema nenhum, tá? Então nós vamos começar, nós já estamos aqui com o nosso tempo passado, né? E eu vou ler uma pequena páginazinha como prece inicial. Então tá ótimo. Então, a página do livrinho Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e diz o seguinte: ser sábio investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será opção tua, mediante ação rápida ou retardada e contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. Então, gente, com essa página tão singela, tão bonita, Joana de Ângeles nos alenta aqui falando que a única fatalidade que tem é o bem, que nós estamos aqui na Terra, o nosso objetivo como seres humanos, como seres eternos, é sermos felizes. Então, começa hoje, né? Para que nosso futuro seja melhor, assim como muitas das nossas tribulações ainda são consequência de ações passadas. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, em forma de agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a doutrina espírita e rogando, Senhor, que permita que os amigos espirituais, nossos mentores, responsáveis pelos nossos trabalhos, estejam conosco, nos incluindo, nos sustentando, e que nós possamos, através de todos os conhecimentos que temos recebido, que nós possamos ser pessoas melhores. Nossa gratidão à nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso irmão, e pedimos assim a permissão para iniciar a aula de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vou avisando a vocês que o StreamYard que a gente usa, em acordo com o centro, é um StreamYard gratuito, então ele tem uma limitação, e isso já é praxe dessas plataformas, de 6 pessoas no palco, mas ele tem uma limitação grande de pessoas fora do palco. A pessoa escuta, vê, então quem está aí vai ver, vai escutar e vai poder falar, e nós vamos escutar. Nós não vamos poder só ver a pessoa porque ela não está no palco. A gente pode fazer trocas, já fiz isso várias vezes, a gente tira alguém do palco um pouco, põe a pessoa, ou, como eu falei na semana passada... Aqui, com o celular na mão, ó, é só mandar mensagem. Na semana passada, o Roberto falou várias coisas, e ele não estava no palco, e não colocamos no palco, não tem problema, a gente escuta perfeitamente, interage perfeitamente, só para a gente deixar claro. E de vez em quando eu vou dar uma olhada, porque apesar de sair o anúncio aqui, ó, chegou a pessoa e tal, eu aciono, mas ela não vai entrar no palco por causa da limitação. Muito bem, nós estamos na nossa aula 45, nós vamos seguir aqui, e a gente está na questão 146, e ainda está puxando assunto sobre a alma, e isso ainda vai se falar um pouco mais, porque isso é motivo de muitas
discussões e dúvidas com relação às pessoas, principalmente naquela época. Eu diria que hoje, para quem é espírita hoje, essa dúvida não tem muito, mas alguma coisa fica, e é bom a gente reforçar. Então, nós estamos falando aqui do Mundo Espírita ou dos Espíritos, que é o livro, né, a parte 2, capítulo 2, questão 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Essa pergunta significa o quê? Ora, a alma ela tem algum lugar do corpo que ela é específica para ele, ela fica ali circunscrita? A resposta dos espíritos do Kardec é não. Não é circunscrita e não tem uma parte determinada. Mas ela se atua mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento. E no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Então, o que significa essa pergunta e essa resposta? Bom, a pergunta já aconteceu, ela é corriqueira, ela vai ser mostrada várias vezes, porque essa é uma característica do Kardec. Perguntar a mesma coisa, de novo, com um jeitinho diferente, porque as respostas pode ter alguns fundos que cria confusão, até para quem é espírita. E a gente tem que ter cuidado. E o Kardec, que já é um espírito evoluído, ele falava com espíritos mais evoluídos. E a comunicação, gente, eu vou dizer para vocês o que eu falo a vida inteira. Eu trabalhei muito nessa área de controles e procedimentos, e tinha muita comunicação. Eu sempre dizia assim, comunicação é um dos problemas maiores do mundo. E eu falava isso para os meus funcionários, falava, olha, comunicação ela é razoável quando você fala e confirma que o outro entendeu. Porque se você fala e você não confirma nada, você falou algo que você entende que está dentro de você, a compreensão do que você falou. E o outro não entendeu aquilo. Então você não comunicou. Pode ser. O outro não entendeu e você então não fez a comunicação. Isso é uma regra de comunicação. Então o que eu estou dizendo é se o Kardec sabia isso, naquela época. Então o que ele fazia? Ele perguntava a mesma coisa de formas diferentes e ia entrando no detalhe, porque os espíritos que respondiam não davam o detalhe, eles só respondiam. Então aqui ele deixou bem claro, não, ponto. Então a alma não está circunscrita ou determinada em um ponto. Mas, aí eles falam, mas, o que significa esse mas? Significa que nós não estamos falando a palavra espírito. Isso é importante entender aqui. Aqui vai nos dar uma ideia melhor. Por que nós não estamos falando da palavra espírito? Porque eu já disse nas outras aulas que quando o espírito é encarnado, o nome que se dá a ele no meio espírito é alma. E eu também expliquei por quê. É só por uma questão de nome? Não. É porque um espírito encarnado e um espírito desencarnado, mesmo tendo um outro corpo lá que é o perispírito, mesmo isso acontecendo, aqui no mundo material a situação é diferente. Vamos fazer uma comparação, mais uma vez, de uma situação razoável. Vamos pensar em um espírito que está desencarnado e vive na colônia Nosso Lar, que é a mais conhecida de todos. E que lá tem de tudo, tá? Tem gente doente, tem gente com problema de loucura, tem de tudo. Mas vamos pensar no espírito de um nível razoável, onde ele vive lá ajudando, estudando, quer dizer, tendo uma vida quase toda voltada para as coisas espirituais, muito pouquíssimo para as coisas materiais. Então essa é a vida dele lá. E é um espírito ainda usando um corpo, que é o corpo perispiritual, mas a gente chama de espírito. Quando ele encarnar, ele vai ter as mesmas coisas, mas vai ter um corpo, vai ter uma vestimenta grosseira, que é o nosso corpo. Né? Vestimenta grosseira por quê? Porque ela impacta extremamente o espírito, porque ela vai ter sensações, instintos, necessidades materiais muito grosseiras, no sentido de todos os tipos que a gente pode imaginar. Então, o espírito, ele é como se ele tivesse uma pequena modificação, e a gente dá o nome de alma, porque ele vai sofrer uma influência que ele não sofria lá. Isso falando de uma coisa razoável, não estamos falando de situações extremas de um lado ou de outro. Né? É isso. Então, o que ele está dizendo assim. Então, mas ele diz, mas ela não está circunscrita, nem determinada. Mas, naqueles que são os grandes gênios, vamos falar assim, né? Os grandes pensadores, grandes filósofos, a alma atua mais fortemente, né, no pensamento, na mente.
E aqueles que são mais vamos dizer assim, os voltados para as coisas do coração, aqueles poetas muito românticos e outras coisas mais, ela atua mais fortemente na parte da sensibilidade. Você vê que fala coração, mas não é exatamente você falar que o coração está todo relacionado à parte sensível. Existe simbologismo. Apesar que a gente sabe que o coração, assim como o intestino, eles têm neurônios, né? A gente sabe disso. Mas é para a gente entender. Não existe determinação e circunscrição da alma em algum local específico do corpo. Que pensar da opinião, e de novo, gente, vou falar outra vez, perguntas, dúvidas, por favor, não deixe passar, interrompam e falam. Os microfones estão fechados, mas vocês abrem e perguntem. Que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Então, o centro vital são vários, né? Então, você já falou aqui, você tem o centro vital que é o estômago, você tem o centro vital que é cardíaco, você tem o centro vital que é o esplênico, você tem vários, né? Que o espírito se encontre de preferência nessa parte do vosso organismo. É isso que ele está dizendo. Quem pensa isso, que o espírito está de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro de vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital, porque existe uma coisa chamada fluido ou princípio vital, que dá vitalidade ao organismo físico. A vida, o espírito, o perispírito, todo esse processo. Mas existe um princípio vital, que a gente chama de a energia, a bateria. Quando você vai reencarnar, é simbólico, tá, gente? Olha, essa pessoa vai viver 75 anos, ok. Bateria, como é que é aquela bateria do coelhinho? Duracell. Duracell. Dá uma Duracell da melhor para ele. Esse aqui vai viver 60. Dá uma Duracell menor para esse. Sei lá. Então, assim, é colocado uma capacidade vital para aquele espírito, para quando ele estiver chegando próximo de desencarnar, aquilo vai enfraquecendo, vai perdendo. A maioria dos velhos percebe isso, mas tem pessoas mais jovens que também percebem que está enfraquecendo, ela fica doente e vai desencarnar. É isso que é interessante entender do princípio vital. Não é nem preciso adoecer para perceber. Eu sempre, nos últimos tempos, eu tenho feito muitas comparações, eu comigo mesmo. Eu me comparo assim ao ano passado, 2 anos atrás, que eu sempre fui uma pessoa muito ágil, muito dinâmica, sempre faço muitas coisas, né? Faço exercício, e eu percebo que eu estou diminuindo o meu ritmo. Aí eu fico me comparando, eu comigo mesmo, gente, não é que eu estou realmente em determinadas situações que eu era assim, rápida, eu já não estou mais com aquela gás todo, né? Aí eu comentei exatamente isso, a pilha que já vai diminuindo, a carga da pilha já diminuiu. Né? E é normal, né, gente? É claro, tem que ser. Todos nós vamos envelhecendo, né? E vamos diminuindo o nosso ritmo, que bom que seja de uma forma natural, né? Que é dentro do normal, que não seja por doença, nem por outros motivos. Ok, então aqui ele continua. Oi. Aqui, e as situações onde a pessoa fica em coma? Em coma. Como? Em coma, uma pessoa. Uma pessoa que está em coma? É. O que tem? O espírito dela permanece ali ao lado dela. Tem pessoas que ficam em coma há muito tempo. Sim, o tempo inteiro que o espírito fica ali. Sim, ela não morreu. Coma não significa que morreu, né? Coma é um estágio avançado que pode voltar e pode uma hora falar, agora não tem mais jeito. Está ligado nos aparelhos. Não morreu. Então está ali, né? Está ali. Agora, quando a pessoa está em coma, muitas das vezes ela vai, como é que eu vou dizer assim?
no processo do sono, que ela vai dormir, o sono, essa coisa também, apesar que você não tem um horário definido, que ela está em coma, pode ser que o espírito se desligue, que vá no mundo espiritual, e acontece um monte de coisa e a gente não sabe, ela não vai falar ali, talvez vai lembrar, talvez não vai, mas uma pessoa em coma não morreu. Se não morreu, o espírito está ligado. É isso ou não? Não, era sobre isso mesmo que eu queria perguntar. Tá, a Grace quer comentar. Inclusive, a gente ouve muitos relatos. Penso que todos vocês já ouviram falar que pessoas que estão naquele período do processo quase morte ou mesmo em coma, e que depois, quando retorna, quando volta, né, os sinais vitais, relata situações de que ouviu conversas, movimento no hospital, né? Assim, é muito interessante, né? Até está me fazendo lembrar que aqui em Taubaté nós fazemos um trabalho no hospital regional que se chama Boca de Leito. Então, o que é? Então, são grupos de voluntários que vão nos leitos fazer prece, ou até administrar passe para as pessoas que estão doentes. E nós tínhamos permissão para entrar no UTI. Inclusive, foi um choque danado para mim, porque eu nunca tinha ido na UTI. A primeira vez que eu fui, eu tive um choque, porque aquelas pessoas todas muito entubadas, todo costurado, cheio de paramentos, de aparelhos, né? Eu nunca tinha visto, o primeiro momento foi um choque para mim. E você tem a sensação que a pessoa está sem vida, muitos estão em estado de coma, e eu lembro perfeitamente de um paciente lá que estava totalmente entubado, já tinha em coma por muitos dias. Na hora que nós vamos dar um passe nele, ele mexeu o pé, assim, mexeu assim, o olho, deu sinal. Então, aquilo eu fiquei até meio assustada assim, na hora, mas depois acalmei tudo. Mas percebia-se claramente que ele manifestou ali um movimento, assim, ele que estava totalmente paralisado, né, por estar em coma. Então, fica claro, o espírito estava presente, né? Ele percebeu e ainda fez questão, fez um esforço ali para manifestar esse movimento, sinalizando para a gente que ele estava percebendo, né, a nossa presença. É muito interessante ver essas situações. Tudo isso é muito complexo para nós que somos leigos, né, as nossas interpretações, por isso que eu falei, está em coma? Não morreu. Então, é só o racional aqui. O que está por trás disso, a pessoa está comunicando, não está comunicando, vai lembrar, aí é outra história, aí a gente não sabe. Mas está em coma, não morreu, o espírito está ligado. Né? E aí ele fala assim, né? Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, é como se fosse assim, a ligação mais forte está ali, porque ela vai, como espírito encarnado, a alma vai se envolver com as questões físicas mais fortemente, o espírito, e aí vai ter essa conexão mais forte com os órgãos que são necessários para isso. Tá? Almiramês. Muitos já se preocupam com a função da alma no corpo físico. As descobertas surgirão gradativamente, através de estudos e pesquisas, e nesse esforço dos homens entre a bondade de Deus, através dos meios de que dispõem, que são infinitos, para revelar aos mesmos homens as verdades que confortam e libertam. Então, o Miramês sempre coloca isso, dizendo assim, olha, a gente tem muita coisa que a gente não sabe e não vai saber muito tempo. A gente tem que aproveitar as coisas que nos chegam, e para nós espíritos chegam muitas coisas que não chegam para a maioria das pessoas, então a gente tem que agradecer por isso, né? A doutrina espírita é uma dessas, aí, ó, misericórdia de Deus. Ela veio familiarizar os homens com espíritos desencarnados, favorecendo assim o intercâmbio entre eles. Isso se dá em qualquer lugar do mundo, entre qualquer raça ou casta. Então, percebe? A doutrina espírita faz algo diferenciado. A gente pode falar assim, não, mas tem outras religiões que têm comunicação. Não, como a doutrina espírita, não.
o método, o processo, né? O guia mediúnico, que é o livro dos médiuns, não tem. Então, o processo de comunicação, o conhecimento do mundo espiritual através dos livros, através de tudo que a gente tem nas mãos, que a doutrina espírita nos dá, é algo assim diferente, muito diferente de tudo que existe. A verdade continua o Miramês, a verdade é sempre um sol. Então, ele está fazendo uma comparação com o sol, cuja existência não se pode negar. Então, ninguém pode negar que existe o sol. Está lá. Porque seus raios dissipam as brumas da ignorância, aquecendo mesmo os que não aceitam. Sabe aquela história da Terra plana e a Terra que não é plana? Que não tem jeito. Então, o Sol, como você vai falar, não existe Sol, não. A gente está vendo aquilo ali, mas não existe. Não tem como. Os intelectuais e místicos meditavam e, por vezes, escreviam muita coisa sobre a relação da alma com o homem, onde se encontrava no domínio do corpo. Então, também, de novo, querendo saber onde estava. É o homem físico querendo dizer assim, meu corpo é tão importante que a alma tem que estar num lugar específico guardado aí, né? Eles procuravam, e, por fim, a resposta veio pelo processo de uma doutrina que poderia responder a essas perguntas. Eram os mesmos espíritos desencarnados que, por estarem livres da matéria e por conhecer os fundamentos da vida, esclareceram, por processos mediúnicos, ao codificador do Espiritismo, que a alma se encontra mais acentuadamente na cabeça daqueles que pensam mais e no coração dos que usam mais os sentimentos. São dois pontos capitais de sustentação da vida, de onde a alma se irradia por todo o corpo. Então, de novo, mas não é exatamente isso. Quando a gente lê, a gente fala assim, então a alma está na cabeça. Não, não está. Ela exerce, os pontos que ela exerce mais força, em vez de exercer no pé, no dedo, né, na orelha, não. Na mente é a parte mais importante do ser humano. Todas são, mas a mente, então ali vai ter uma atuação maior da alma, porque ali está relacionada à questão moral, intelectual. E no coração, simbolicamente, que é a parte dos sentimentos. Então ela vai exercer mais força. Então, se ela tivesse que exercer forças, e ela faz isso, né, para a evolução, então, e por ser alma, né? Então, o que acontece? Ela exerce mais força aí, mas ela não está circunscrita, né? Ou guardadinha ali. Isso que é importante. A alma se localiza certamente na cabeça por estar ali o instrumento mais perfeito para suas comunicações. O cérebro humano ainda é um tanto desconhecido pelos homens da ciência. O espírito comanda o corpo através dele, que tem por intermédio o fluido universal. Então, de novo, ele está falando, olha, não é na mente, não é no cérebro que tudo ocorre para comandar o nosso corpo. Nosso corpo não é comandado por todo esse processo que está aqui mental, o cérebro e tudo isso? Ok, então ali é onde a alma mais atua. Ah, então ela está ali guardadinha. Não existe isso, né? Ela está ali atuando. Então você pensa o seguinte, quando você encarna, o seu corpo perispiritual tem conexões com o espírito. Quando você reencarna, ele vai se conectar ao corpo físico, vai ter ligações. Então, ligações no corpo todo. Mas as ligações mais fortes e mais exigidas são as ligações da parte do corpo que são mais vitais, como o coração, como o próprio estômago, que tem o plexo solar, como a mente, que aqui você tem vários centros de força, você tem o coronário, você tem o frontal, você tem o esplênico. Então, só aqui a gente já conta 3, né? Então, assim, essas questões são importantes entender. A gente pode falar assim, então a alma está aqui. Não é assim, tá? Ela exerce mais capacidade aqui, né? O corpo humano é, pois, a mais perfeita síntese... Só um minutinho, falou esplênico e mostrou aqui, que é o laríngeo. Esplênico. Não, desculpa, o esplênico é aqui, ó. Estou botando o que ele está falando. Obrigado. Aí laríngeo. Ele mostrou o esplênico, na verdade, que é o laríngeo. É laríngeo, o esplênico é aqui embaixo. O corpo, obrigado, meu amor. O corpo humano é, pois, a mais perfeita síntese do universo. Olha que bonito isso. Capaz de, no futuro, adquirir a mesma harmonia da criação. Essa luz divina consciente se apoia no córtex cerebral,
emite suas forças para as duas glândulas situadas na cabeça, a pineal e pituitária. Quem faz mediunidade vai estudar muito isso, quando a gente falar de perispírito vai falar um pouco disso. Canalizando-os para todas as outras da mesma família endócrina. Gente, quando ele fala que o corpo humano é, pois, a mais perfeita síntese do universo, é uma questão da gente gostar de aprender coisas que não são específicas de falar de espiritualidade, falar de coisas da criação. Quando você pensa no seu corpo humano, você vai olhando para dentro e vai entendendo tudo que está acontecendo lá, né? A quantidade de órgãos, a quantidade de neurônios aqui é uma coisa absurda, a quantidade de células, trilhões de células, é um universo. Você fala de bilhões, trilhões de estrelas, bilhões, trilhões de células. Em cada célula tem coisas absurdas que acontecem. Existem filmes feitos para YouTube que são muito bem feitos, não são do Brasil, mas são muito bem feitos, são falados em português também, mostrando o que acontece dentro de uma célula. A construção, os aparelhinhos, tudo o que acontece ali, você fica assustado de ver a perfeição. Daí é distribuída para todo o complexo humano pelas redes mais sensíveis do sistema nervoso. Então, está falando ali, né? Aí é uma ligação imensa, imensa de coisas que acontecem para sustentar esse corpo, né? Aqui. Foi aqui. Aqui era 200. Então, voltamos aqui. Então, aqui a gente já falou. Mas só para reforçar, essa questão da alma precisa entender. Quando fala alma, se localiza a força da alma, o exercer a pressão da alma e receber, está mais localizada aqui, porque aqui está a inteligência, está a moral, os sentimentos, o coração, tudo isso. É só por isso, tá? Não quer dizer que ela está ali circunscrita. Enfim, o espírito, aí já falou de espírito, é uma luz acesa dentro do corpo de carne, para a sagrada missão de despertar todos os talentos espirituais que Deus colocou na sua consciência. A gente sempre vai falar disso aqui. Vai ter uma aula lá no 3º livro que a gente vai falar bastante de consciência. Como processo de despertamento de mais vida para a alma. Então, percebe? Vamos pensar assim, o espírito, quando encarna, ele vira um prisioneiro do corpo, porque o corpo vai fazer as coisas que o corpo quer e a mente nossa é fraca, vai seguir instinto, paixão. Então, a alma vai ser meio prisioneira. Vai ser meio prisioneira. Na medida em que a luz desse espírito a gente permite que ele ilumine, que ele brilhe, a consciência vai despertar. E aí o que acontece? A vivência espiritual é maior. O espírito é luz que quanto mais brilha, mais domínio tem sobre o seu instrumento. Olha isso. Quanto mais brilha, quer dizer, quanto mais o espírito brilha, ele se ilumina, mais ele tem poder sobre o quê? O corpo, o instrumento, né? No homem primitivo, onde quase não existe a razão, o instinto direciona suas necessidades e os laços são mais frouxos na extensão de suas sensibilidades. Mas o tempo se encarregará desse ajustamento, para que tenha mais consciência dos deveres ante a vida que lhe chama. A alma e o corpo se uniram para se engrandecerem juntos. Então, gente, simples assim. Evolução. Homem primitivo. Nem a razão estava... Hoje nós ainda temos a razão mais ou menos desperta. Tem muita coisa na razão que a gente não aprendeu ainda. Quer dizer, a gente ainda está nesse nível de razão. Mas no homem primitivo, a razão era quase zero. Comer, ele precisava comer e matar, e caçar, e ele não sabia quase nada. Então, o que valia ali era só a sobrevivência, o instinto, né? Então, por isso, ele não era cobrado por isso. Ele tinha que evoluir. Nós já desenvolvemos uma boa parte da razão, não toda, tem coisas que lá no livro 3 que nós fomos fazer, também vamos falar muito disso, o que é isso que precisa desenvolver, para falar que a razão está bem desenvolvida, mas enquanto isso nós estamos num processo onde estamos despertando vagarosamente o quê? A luz do espírito. Todas as vezes que nós estudamos, todas as vezes que nós nos esforçamos para ser melhor, todas as vezes que a gente se emociona, se sensibiliza com coisas boas, espirituais, fraternidade, tudo isso, isso é uma luzinha que a gente está acendendo, mas nós temos que ser perseverantes nisso. Né? Você quer falar? Essa questão, eu vou relatar um fato para vocês que está falando sobre o espírito é uma luz acesa dentro do corpo de carne.
Então, a gente vê muitos relatos, inclusive tem uma história do Chico Xavier, que determinadas vezes o amor dele era tanto, a amorosidade dele era tanto, que dizem que aqui na altura do coração emitia como se fosse uma luz, que ele às vezes colocava o blazer na humildade dele, né, para que aquilo não aparecesse. Então, eu vou procurar esse fato da vida dele e vou passar para vocês verem que coisa linda. Mas a gente vê também em literaturas, por exemplo, no livro Maria de Nazaré, a hora que ela vai fazer, que Maria vai fazer prece, Maria é encarnada aqui na Terra, a luz dela esplende tanto, tanto, amorosidade, que de dentro dela reflete aqueles raios de luz, que todos conseguiam ver, né? E a gente vê também, tem um caso muito bonito falando sobre o poder da prece e dessa luz que o Espírito, lá no livro do André Luiz, numa hora que eles estão... Uma passagem dos livros dele, que tem um grupo de espíritos que estão atendendo espíritos mais de nível inferior, mais nas trevas. Então, o que eles fazem? Eles escondem a luz deles, tipo se camuflam, até em respeito àqueles irmãos que estão tão obscurecidos. Mas chega uma hora que eles vão fazer uma prece. A força da prece, o amor deles é tão grande que aquele disfarce que eles usavam, aquela roupagem mais embrutecida, mais brutalizada, arrebenta, não suporta a luz. A coisa mais linda, esses relatos. Então, por isso que muitas vezes, não sei se vocês devem observar, tem pessoas que quando vão orar, fazer uma prece, se ilumina, você olha a pessoa, emite aquele magnetismo, né? Então, essa luz. Esse iluminar aqui, gente, é uma coisa bem forte, né? Você pega espíritos como o Francisco de Assis, que quando ele orava saía luzes de várias cores, a própria Maria de Nazaré, né? Que as pessoas viam, né? Aqui a gente está entrando no item 3, que é o materialismo. Questão 147 a 148, são 3 questões. Vamos lá. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, são frequentemente levados ao materialismo? Então, por exemplo, por que muitos cientistas são materialistas e são sempre materialistas? Por quê, né? O fisiologista refere tudo ao que vê. Então, o trabalho dele é o que ele está vendo, o que ele tem tato, está vendo ali, né? Orgulho ao que vê. Orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento, sua própria ciência, os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Bom, essa resposta é uma resposta mais simples que pode existir, que a gente já sabe. Porque a pessoa é materialista, porque ela não acredita, não aceita nada além da matéria, do que ela vê, que ela toca, é isso, né? Fora isso, só que o que é interessante é que o materialista deveria estudar uma questão que é o que compõe a matéria, e vai percebendo, andando para trás, vai para o quântico, chega uma hora que ele não vai perceber. E aí? Então a matéria não existe? Então é uma coisa assim, né, para pensar. Comentários do Miramês. Os homens que estudam o corpo humano, que desejam conquistar esse saber, onde estão tão visíveis os traços da inteligência suprema, deixam-se quase sempre ser tomados pelo orgulho e nada querem ver além da matéria. Então, é simples assim. Quando descobre algo que a humanidade desconhecia sobre as leis que governam a argamassa fisiológica, o orgulho os impede de reconhecer aí as mãos do Criador, e a vaidade deixa de lado os sentimentos que falam da paternidade que criou, de uma sabedoria suprema, que nos governa a todos. Desejam, por amor próprio, ficar somente nos efeitos, esquecendo a causa primária de todas as coisas. Isso é uma coisa tão simples. Quando a gente estuda com mais profundidade, como o Espírito nos dá a condição, e você vê esse tipo de pessoas, sabendo que eles são cientistas extremamente capacitados na área deles, então você tem então, ele é biólogo, é químico, eu não sei, mas eu tenho 2 livros dele em casa que eu comprei, porque eu fiquei curioso, né?
foi uma época que eu estava estudando filosofia e falava sobre Deus. E ele tem um livro que ele diz Deus um Delírio. Não sei se alguém já leu, já viu. O nome do livro é Deus um Delírio, é de um cientista renomado. E eu comprei o livro e comecei a ler. Foi daqui a pouco começou a ficar um negócio esquisito demais. Chegou um ponto de ficar meio... Olha, para nós que temos um certo conhecimento básico de espiritualidade, ficou bem ridículo o negócio. Depois ele lançou um outro, e eu falei, não, agora eu vou ver se mudou alguma coisa. Foi pior. Aí eu não consegui nem ler o livro todo. Então, assim, se você é muito senhor de si, você não vai, né? E por isso que Jesus falou, né? Vinde a mim os pobres, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes. Se você não tem um mínimo de humildade, você realmente vai recusar Deus. Isso é uma coisa incrível, né? Isso é uma coisa incrível. Questão 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam. Ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, deve-se concluir que esses estudos são perigosos. São perguntas, né? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos, né? É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora, mais do que ele se permite aparentar, e os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que os valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõe de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhe uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Então, o que está dizendo é assim, mas não é estranho o materialismo ele ser a consequência de estudo que deveria ser o contrário, mostrar que existem outras coisas? Eu acabei de falar. Se você é materialista, pelo menos vai no caminho para trás do que compõe as coisas. Vai andando, vai andando, vai andando, e você chega aonde? Você vai chegar lá no CERN, lá que está tentando ver o bóson de Higgs e ainda não chegou lá e não consegue, porque não tá disponível. Não está disponível, né? Para nós, não está disponível. Então, o que acontece? Você tem o cientista que diz, não, é isso aqui. E a gente vai ter que descobrir isso aqui e mostrar, é só a matéria mesmo. Então, isso não tem muito o que fazer, né? É esperar o tempo. Aí o Miramês, não, aqui é o livro dos médios, né? Entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que são por sistema. Nestes não há dúvida. Há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. O homem, para eles, é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que, após a morte, só resta a carcaça. Felizmente, são em número restrito e não formam escola abertamente confessada. Então, ele está falando que existe um grupo de pessoas assim, mas não é uma coisa oficial, né, como dizem, não é abertamente confessada, e eles acreditam que é só matéria mesmo e ponto final. Não vamos discutir isso. A segunda classe de materialista, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Compreende os que são por indiferença, por falta de coisa melhor, pode-se dizer. Então, percebe? O materialista por sistema é aquele que definiu um sistema e ele diz, esse sistema prova que é o materialismo. E ele acredita naquilo e fecha naquilo. E não discute. O outro, que é a grande maioria, ele existe, mas ele não tem muita base. E o pior, o sentimento que ele tem de ser materialista é um sentimento antinatural, não está na natureza. Na natureza não é o materialismo, é o espiritualismo, é a crença em Deus, é a fé, né? É a percepção que existe algo além, como as pessoas têm. Então, o que ele vai dizer? Não, eles são indiferentes. Eles usam a indiferença para eles provarem o materialismo deles. Só que esse materialismo, na hora que ele descobre algo que choca, né, como um parente, uma morte, alguma coisa, alguma comunicação, qualquer coisa que seja, uma carta do Chico que desabou um monte de materialistas, né, na época, aí ele vai, opa, então é diferente. Não são deliberadamente e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza é um tormento. Imagina, você ser materialista, que tormento. Vamos morrer, acabou tudo. Então,
onde que está a ética, onde que está, né? Aí vai, mas sou materialista, mas posso ser bom. Não, desculpa. Se não tem nada, se não tem espírito, se não tem nada, só o corpo físico, por quê? Né? Por quê? Vamos lá. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro. Então, existe ali alguma coisa dizendo, não, mas tem vida, tem alguma coisa no futuro. Mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a acertá-lo. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Está, portanto, não constitui neles um sistema. Gente, você tem que lembrar que isso aqui é livro dos médios, escrito há mais de 150 anos atrás. Qual a religião que imperava aqui? Catolicismo. Catolicismo. Um pouco de protestante, mas pouco, era o catolicismo. Como é que é pintado até hoje, um pouquinho diferente, a questão do futuro do catolicismo? É o inferno e o céu. Um Deus punidor, que castiga, e o inferno, que se você tiver morrer sem se arrepender do pecado, você vai para lá e vai viver eternamente no fogo. Ora, qualquer cientista que tiver um mínimo de capacidade não vai recusar isso. Vai falar, então, se é isso, então não existe. Esse é o que ele está dizendo aqui. Tá? Bom, a gente está chegando aqui... Deixa eu comentar. Não, só um minuto. Deixa eu só ver aqui. O que tem para frente aqui. Isso aqui é uma próxima? Então, deixa eu só terminar aqui, que aí eu termino essa pergunta. Os homens que estudam e continuam a negar as suas procedências desvalorizam a si mesmos, mas nem por isso deixam de ser eternos na eternidade do Criador. É claro, né? Não tem vingança, né? Então agora eu vou acabar com você. Não existe isso. O tempo falar-lhes-á mais alto, e com a cooperação desse tempo, haverão de sentir e agradecer o despertamento para a vida imortal. Futuramente serão os mais sinceros propagadores dessa verdade absoluta, da existência de Deus e da continuação da vida. Então, essa aqui é uma esperança que a grande maioria dos materialistas vão despertar. Os outros também vão de uma maneira diferente. Antes da gente fechar, eu queria saber se alguém ficou com dúvida, quer fazer alguma pergunta, alguma questão, que a gente vai... Deixa eu fechar aqui. Remover. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Tá, todo mundo aqui. Alguém tem uma dúvida, pergunta? O assunto não é muito simples, a gente sabe, mas é importante a gente seguir devagar e tirar dúvidas ou alguma visão diferente, que for. Eu coloquei para vocês, gente, eu coloquei lá no grupo, acabei de mandar mensagem, os relatos falando sobre Chico Xavier, sobre a questão da luminosidade que ele emitia. Você mandou? Eu mandei. Legal. Aí vocês aproveitam, Tá. Que é muito interessante para a gente saber como o nosso contemporâneo aí, como passou aqui um grande espírito. Vamos, eu só queria focar se alguém está pensando alguma coisa para perguntar, alguma coisa, que a pessoa aproveitasse esse tempinho que a gente tem. Se não... Ok? Quer comentar alguma coisa mais? Não, tá tranquilo, tá bem claro, né? As colocações. A maneira de falar, mas eu acho que essas coisas devem gerar algumas dúvidas que às vezes a gente não está claro para a gente isso, e com o tempo, eu diria, se aparecer, se você depois der uma olhada na aula e falar, porque eu não entendi isso aqui, manda para o WhatsApp, a gente está sempre aberto a qualquer momento, na aula, fora da aula, a tirar dúvida. Tá bom? Beleza? Então, nós estamos chegando no final. Meninas, dei um abraço em todos os outros amigos aí que estiveram conosco aí no Sul. Um beijo, Lula, Aninha, Ana Vitória, e vamos fazer a nossa prece, para a gente encerrar. Isso. Então, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, mais uma vez, essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estudarmos juntos com essa tecnologia que proporciona isso. Isso é uma coisa maravilhosa. Pessoas em lugares diferentes, em países diferentes, conectando, e a gente podendo falar, podendo ser ouvido, podendo até responder perguntas, né? Isso é uma coisa maravilhosa da tecnologia que nos dá essa oportunidade.
Agradecemos ao Pai, agradecemos à espiritualidade por essa oportunidade de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. É isso, meus Fiquem com amigos. Deus. Um beijo, até semana que vem. Boa Vamos noite. terminar Até semana aqui, que tá? vem. Fiquem com Deus. É isso aí. Beijo. Até, boa noite. Tchau. Boa noite. Estou fechando aqui. Tchau.